Graças a Deus. Você que trouxe Bíblia, abra ela lá no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 26. Vamos para a palavra do Senhor. O livro de Isaías, o maior profeta, considerado o maior profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre a vinda do Senhor, sobre tudo que Jesus faria, o seu propósito, a razão pela qual ele viria à terra. Isso 700 e tantos anos antes de Jesus pisar na terra. Ele profetizou, ele falou muitas coisas. Foi Isaías que disse: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Pai forte, Deus poderoso, príncipe da paz. Ele que declarou: porque a virgem dará à luz a um filho. Enfim, são tantas as palavras. E esse texto aqui é um texto muito interessante, e eu gostaria que você lesse comigo o capítulo 26, o verso 3 e o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você pode repetir? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia, essa palavra merece um aplauso, É a palavra do Senhor para as nossas vidas. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa tua palavra poderosa. Esta palavra já é tudo que nós precisamos, Senhor, para esta noite, para ouvir, Pai. E dentro daquilo, Pai, que o Senhor quiser falar mais aos nossos corações, nos abra, Senhor. Abra o entendimento, abra o coração, prepara-nos, Senhor, para receber a tua palavra nesta noite. Tudo para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, eu quero falar hoje sobre algo que talvez seja certamente é uma das maiores razões, principais razões da ansiedade, uma das principais razões da depressão, até mesmo do ponto trágico, extremo do suicídio, muitas vezes. Pelo menos razão de muita tristeza para muitos, de sofrimento para tantos. Qual é essa razão? Vida sem propósito. Alguém que caminha nessa terra todos os dias apenas sobrevivendo, existindo, sem propósito. Não que não tenha, mas não conhece, não sabe qual é, não entende, ou não teve ainda a revelação, não tem ainda, quem sabe, a fé dentro de si, não se encontrou com o Senhor, não se encontrou consigo mesmo. Pessoas que passam por essa terra simplesmente sobrevivendo, levantam todos os dias de manhã, vão fazer as suas atividades que já são obrigações para poder comer, para poder subsistir, mas é uma vida completamente fracassada no seu interior, uma vida entristecida, uma vida amargurada. Por que isso acontece? Porque não encontrou o seu propósito. Aquele que sabe qual é o seu propósito, aquele que sabe para que foi chamado, entende o que Paulo disse: estar contente em toda e qualquer situação. Porque quando você está focado, quando você sabe qual é o seu lugar nessa terra, quando você entende o que o Senhor tem para a sua vida, tendo muito você está feliz, tendo pouco você está confiante, porque você sabe que o Senhor é a tua rocha eterna. Sabe quem é que sabe que a sua vida está calcada no Senhor? Aquele que entende o seu propósito. A Bíblia está dizendo que em paz vive aquele que está firme no seu propósito, porque ele confia no Senhor. Você confia no Senhor? Você tem um propósito. A gente fala tanto isso talvez seja
um jargão já dentro da igreja. Quando a gente olha para alguém e fala, olha, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um desígnio na sua vida, propósito é isso, Deus tem um projeto para você. Meu Deus, a Bíblia inteira diz que, para todos, que ninguém veio em vão, ninguém veio para não fazer a diferença. A Bíblia diz que o Senhor já te escolheu no ventre, o Senhor já te chamava pelo nome quando você ainda era líquido, quando você nem sabia, quando os seus pais não sabiam ainda o seu nome, o Senhor já sabia qual era o seu nome. Isso está escrito. Para Jeremias ele disse, Jeremias, antes de tu nasceres, eu já te dei as nações como profeta, já te estabeleci para isso. Paulo disse que o Senhor já havia lhe chamado, desde o ventre da sua mãe, e pela sua graça, no momento determinado, o separou e o enviou. Mas tinha o conhecimento de que a vida só vale a pena quando estamos no propósito, quando temos um propósito, quando sabemos qual é o nosso propósito. Na Bíblia Sagrada, a palavra propósito, ela tem a ver com molde, com forma, com para que existe. Então o que é o propósito? É você entender que você foi formado com todas as habilidades, com toda o equipado completamente para exercer alguma coisa importante, não irrelevante, importante, ser protagonista da história, da tua própria história, e não coadjuvante da tua história. Isso não é presunção, isso é reconhecimento de quem você é filho de Deus, chamado para um propósito, diz a palavra do Senhor, porque Deus já nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, sendo adotados como filhos, em Cristo Jesus, de acordo com o seu propósito, a sua vontade, algo para fazer, algo para exercer, e exercendo isso, se satisfazer, exercendo isso, encontrar plenitude. Meu irmão, quanta gente, quantas vidas, quantas pessoas dentro da igreja, quantos irmãos na fé, conversamos todos os dias, e eles não sabem, eles dizem, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é, para que o Senhor me chamou, eu já bati aqui, eu já bati ali, eu já fiz tantas coisas. O pastor Marlon, quando conta o seu testemunho, ele fala muito sobre isso, que no início ele ia lá, ele ia aqui, ele ia aqui, ele ia lá, ele sempre estava procurando alguma coisa, porque ainda não tinha se encontrado, até que ele entendeu para o que ele foi chamado. Talvez você seja essa pessoa, talvez você seja essa pessoa que levanta pela manhã pensando, e aí, o que Deus quer de mim? Para onde Deus quer me levar? O que Deus quer fazer da minha vida? Entenda uma coisa, o propósito de Deus para a sua vida não está, quem sabe, ligado a você ser um pastor, alguém que vai ministrar a palavra, talvez o Senhor te levantou para um propósito, para ser um empresário importante aí na cidade, alguém para ser próspero e abençoar o reino de Deus, porque o propósito de Deus para a sua vida, pode ter certeza que tem a ver com isso. Se o Senhor te levantou para prosperar nessa terra, o Senhor não te levantou para prosperar para você ser uma lagoa, mas para ser um rio que flui, para que os recursos passem nas suas mãos e possam contribuir, avançar o reino de Deus, fazer com que as coisas do reino possam prosperar. Talvez o Senhor te chamou para ser, o teu propósito, quem sabe, ser alguém temente ao Senhor na política, nos governos, porque não se engane, quando o Senhor quer mudar a história de uma nação, Ele coloca um governo justo. Quando o Senhor quer tratar uma nação com juízo, Ele coloca um governo que oprime. Justos são aqueles lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe é lá, eu não sei. Talvez o teu propósito seja ir a missões, talvez o teu propósito seja ganhar a tua família, talvez o teu propósito seja orar pelas pessoas, elas serem curadas e visitar hospitais.
Meu irmão, há diferentes dons, ministérios e formas de atuar, mas o Senhor é o mesmo, efetuando tudo em todos. E se você nasceu, você não nasceu para ser um vaso de desonra, mas você nasceu para ser um vaso de honra, em nome de Jesus, para estabelecer o bom propósito do Senhor, carregar esse tesouro precioso. É vaso de barro, é frágil, mas carrega um precioso e inestimável tesouro dentro de si. O que é isso? É o propósito de Deus. Então hoje, essa palavra que o Senhor deu, eu estava em casa, hoje eu estava caminhando, quando eu cheguei em casa, eu cheguei a pensar em chamar alguém para ministrar. Eu pensei, Senhor, eu vou chamar alguém para ministrar. E aí eu fiz um voto com Deus, eu vou caminhar, e quando eu voltar para casa, se tu me deres a palavra, então eu vou ministrar. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu liguei o chuveiro para tomar um banho, no mesma proporção que caiu a água, caiu a palavra dentro do coração. A palavra do Senhor hoje, meu irmão, é sobre propósito de vida, propósito de Deus para as nossas vidas. Como identificar, reconhecer o propósito de Deus, descobrir o propósito de Deus para a sua vida, estabelecer o propósito de Deus na sua vida, consolidar o propósito de Deus na sua vida e usufruir de todas as bênçãos do propósito de Deus na sua vida. Você vai receber hoje uma palavra de Deus, não é do Fernando. Você vai descobrir, você não vai sair mais daqui, você não sairá daqui hoje sem saber qual é o teu propósito. Então vamos lá. Como é que eu descubro o meu propósito? Porque é a grande pergunta de muita gente. Pastor, e o que eu nasci para fazer? Qual é a minha função na terra? Provavelmente, na grande maioria das vezes, o teu propósito é aquilo que te incomoda, é aquilo que te causa tristeza, é aquilo que te provoca muitas vezes ira contra alguma coisa. O teu propósito de vida, na grande maioria das vezes, é aquilo que te inspira, é aquilo que você passa e você não consegue passar alheio. Tanta gente passa, tanta gente vê, mas você, quando passa, coisas que você ouve, coisas que você observa, aquilo te incomoda. Você não se conforma com aquilo. Sabe por que você não se conforma com aquilo? Porque você é a solução daquele problema. Aquilo que me incomoda, aquilo que me deixa muitas vezes angustiado, pode ser um grande indicativo. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. A tristeza, a aflição, a angústia, o desânimo, o inconformismo. Na grande maioria das vezes, meu irmão, quando você está no Senhor, não é para que você simplesmente passe um dia mal, é para que você seja a solução para esse problema. Tem gente que não se conforma em ver criança passando fome, começa a trabalhar para matar a fome de crianças nessa terra. Tem gente que não se conforma com tantas coisas. Antes de falar propriamente sobre isso, como é que eu vivo o propósito de Deus na minha vida? Entregando-se totalmente ao Senhor Jesus. De tudo que nós vamos falar aqui hoje, não há forma de eu e você vivermos se Jesus não for a rocha eterna. O que nós lemos aqui diz que firmes estão em paz. Você quer se deitar em paz e em paz amanhecer e em paz caminhar essa vida? Jesus disse: deixo a vocês a minha paz eu dou a vocês, e não a dou como o mundo a dá, como o mundo dá. A paz do Senhor o mundo não entende. A paz do Senhor é algo que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Mas é aonde? Em Cristo. Muita gente não vive o propósito porque relativiza o Evangelho, porque tem Cristo como um amuleto ainda, porque tem o Senhor apenas para momentos de, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um entendimento. Mas Cristo não é só Salvador, Cristo é Senhor. E Ele disse: aquele que me ama, me obedece. Aquele que me obedece, eu me revelarei a ele. O que Ele vai revelar? Revelar o quê? O propósito dEle, a razão pela qual você está nessa terra.
Cristo quer se revelar a você. Por isso, quem sabe, até aqui você vem se debatendo, entregando partes, mas não se entregando totalmente. Hoje é uma noite para você colocar a tua vida totalmente em Cristo, rocha eterna, em quem firmamos os nossos pés, e ali nós estamos seguros, e ali a casa não cai. Então começa com Cristo. E na grande maioria das vezes, coisas que nos incomodam. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe Moisés. Moisés, ele não suportava a escravidão. Moisés nasceu na casa dos seus pais, simples hebreu, mas logo nos primeiros meses já foi para o palácio. Foi criado no palácio, viveu toda a riqueza do país, do reino mais poderoso da terra. Foi criado, foi instruído na grandeza do Egito. Ele poderia simplesmente viver a vida de filho da filha do faraó, seria um príncipe do Egito, nunca herdaria o trono, mas usufruiria de todas as benesses do reino. Mas quando tem propósito, você pode estar num reino, meu irmão, você pode estar numa cela, não importa onde você esteja, o teu propósito, quando alguma coisa acontece, que você é destinado para aquilo, o teu propósito ressalta. E Moisés estava caminhando um dia, simplesmente caminhando, olhando toda a grandeza do Egito, e ele viu um egípcio agredindo um hebreu, e o seu propósito falou mais alto, e a Bíblia diz que ele atacou aquele egípcio. Propósito de vida. Talvez até ali ele não sabia para que ele foi chamado, mas ele não se sujeitava, ele não se conformava com escravidão. O que ele se tornou? Libertador de um povo 430 anos escravizado. Quando a gente olha para Gideão, a gente percebe um homem que não se conformava com o roubo, com a improdutividade. Um homem que não se conformava em trabalhar, e no final do mês vir alguém roubar mais do que quase tudo, essa é a verdade, do seu trabalho. Será que tem alguém assim? Talvez o Senhor esteja te chamando para você ir para lá, meu irmão, fazer leis justas, onde o governo seja justo, e o trabalho do povo brasileiro possa vir para benefício do povo brasileiro e não para corrupção. Gideão era um homem que não se conformava com isso. Há 7 anos Israel estava plantando, ceifando a terra estava produzindo, mas quando a terra ia dar a colheita, vinham os medianitas, vinham os amalequitas e roubavam tudo. Você pensa que ele parou? Não, o propósito é mais forte do que ele foi para dentro de um tanque de prensar uvas, malhar trigo, e quando o Senhor viu aquilo, o Senhor disse: valente guerreiro, o Senhor é com você. E o Senhor o chamou para quê? Para com 300 homens, libertar Israel daquela corrupção, daquela perversidade. O que te incomoda? Será que você passa o dia todo, nada te incomoda? Será que nada te chama atenção? Será que quando você olha para a realidade do mundo, será que quando você olha para a realidade profissional, quem sabe? Talvez o lugar onde você trabalha, talvez lá tenha alguma coisa faltando, alguma coisa não está legal, o Senhor já te identificou. Você, aonde você está, não é um causador, mas um solucionador de problemas. Dentro de você tem o Espírito Santo de Deus, que é poderoso para solucionar problemas. O Senhor olhou para a terra e viu a terra sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus, solucionador de problemas, pairava sobre a face das águas, e disse o Senhor: haja luz, e houve luz, e a partir dali tudo começou, o caos começou a se organizar. Você carrega esse mesmo Espírito. Quando você olha para os céus e terra, toda a criação, você carrega o mesmo Espírito, um Espírito capaz, meu irmão, de criar, de solucionar problemas. Eu não sei se você está acompanhando, mas eu estava vendo ontem um jovem empresário bilionário sul-africano, 46 anos, Elon Musk, o nome do camarada. Ele é dono de uma empresa espacial, SpaceX, e ele criou um foguete
Passou anos, porque na cabeça dele, ele acredita, por toda a sobrecarga da terra, o aquecimento global, ele acredita que não vai demorar muito tempo, a terra vai espanar, a coisa vai sucumbir. E aí o que ele botou na cabeça? Que é possível habitar Marte, e que é possível a humanidade desenvolver o planeta Marte e passar a habitar lá. O problema era, não havia propulsão, não havia tecnologia, não havia ciência capaz de estabelecer foguetes que pudessem levar o homem até Marte. Até ontem. Porque o camarada criou um foguete 2 vezes mais potente do que tudo que foi criado. O lançamento foi ontem, foi um sucesso. O foguete alcançou a altura necessária, entrou em órbita, levou um veículo que ele também é dono da marca Tesla, que é uma marca famosíssima no mundo inteiro, botou o veículo em órbita, e os foguetes que foram, pousaram exatamente no lugar que haveria de pousar na Terra novamente. Sabe o que é isso? É um cara incomodado, é um cara que decidiu fazer alguma coisa. Quando você decidir fazer alguma coisa, você vai conseguir fazer alguma coisa. Isso é tão forte que em Babel a Bíblia diz que os homens começaram a construir torres, uma torre, porque queriam chegar aos céus. O poder do homem, quando ele coloca na cabeça de fazer alguma coisa, o problema é que em Babel o propósito não era de Deus, a motivação era errada. Mas o Senhor olhou dos céus e disse assim: ó, vamos descer lá, porque se alguém não provocar uma desordem no meio deles, eles vão fazer tudo o que eles querem fazer, e ninguém mais será capaz de pará-los. Imagine em Deus, meu irmão, o que você é capaz de fazer. Imagine entendendo para que o Senhor te chamou, o que você é capaz de fazer. Davi era um homem que não se conformava com a injustiça dos mais fortes contra os mais fracos. Ele não se conformava com isso. Ele era um cara que, quando ele via esse tipo de coisa, de covardia, ele logo era tomado pelo Espírito de Deus. Foi assim quando ele viu um leão tentando comer as ovelhas, um urso tentando comer as ovelhas, e foi assim que ele se sentiu quando ele viu Golias afrontando o exército de Israel. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus do exército de Israel? Se encheu de coragem, foi chamado para isso, meu irmão, e se tornou o maior rei da história de Israel. É impossível que nada nos motive. Talvez o teu propósito seja aquilo que está te incomodando há muito tempo, aquilo que todo dia você levanta, vem vai lá, faz isso, vai lá e faz aquilo, toma uma atitude, realiza alguma coisa. O que te inspira? Não passe a vida, meu irmão, não passe a vida, minha irmã, subsistindo, sobrevivendo, como alguém que está cheio de sonhos. Talvez o teu propósito de Deus para a sua vida é uma profissão que você teve que abrir mão lá atrás para criar filhos, para viver um tempo de dificuldades, você não podia, mas eu quero declarar que o Senhor vai abrir portas e nunca é tarde, você vai poder, você vai fazer. Outro dia eu estava vendo uma entrevista não, alguém me contou, aqui da igreja, nós estávamos numa conversa e alguém contou, que viu uma entrevista de um senhor de 80 anos, que passou para a medicina, e ele estava todo feliz, e isso foi uma notícia nacional, porque ele com 80 anos passou para a medicina. Só que a pergunta do repórter foi: tá, mas me diz uma coisa, o senhor está com 80 anos, um curso de medicina, até se formar, fazer residência, são quase 10 anos, provavelmente o senhor não vai nem exercer a profissão, se conseguir terminar o curso. Sabe qual foi a resposta dele? O meu propósito não é esse, o meu propósito é mostrar para aqueles que têm 60, que têm 50, que têm 40, que têm 70, que ainda há uma chance. Se eu posso, eles também podem. Eu provavelmente não vou nem chegar ao final, mas se alguém de 60, de 50 acreditar, ele pode se formar e exercer a medicina. Ele entendeu que aquele era o propósito dele, não era se formar, era inspirar. Você tem propósito também, meu irmão, e quando você realizar isso, você vai sentir o que é plenitude.
Você vai sentir o que é estar completo, o que é estar feliz, o que é estar realizando aquilo que o Senhor te chamou para realizar. Você vai entender o que é caminhar por fé, sabendo que aquele que anda no propósito está provido. No propósito de Deus, tudo que você precisa, o Senhor vai estabelecer ao seu tempo na sua vida. O Senhor que te chamou é o Senhor que te justifica. O Senhor que te escolheu é o Senhor que te banca. Tem alguma coisa aí dentro de você que você precisa tomar uma atitude para viver o propósito de Deus na sua vida. Isso é descobrir o propósito. Quem aqui já descobriu o seu propósito? Eu oro para que até o final desse culto, você que não descobriu, descubra. Eu oro para que essa noite, se você chegar em casa, o Senhor te dê em sonhos, você acorde no meio da noite, acorde pela manhã, sabendo para que veio, sabendo para que existe. Descubra, busque do Senhor, espere no Senhor, confia no Senhor, descubra e estabeleça. Porque uma vez que você descobrir o teu propósito, você vai trabalhar agora para estabelecer esse propósito, para fazer esse propósito acontecer. E aí sabe o que o Espírito falou comigo? Para estabelecer o propósito, deve-se haver estratégia. Meu irmão, Deus é um Deus de estratégia. Tem gente que já sabe qual é o propósito, mas faz de tudo que é jeito, não tem um planejamento. Ah, pastor, mas é porque está escrito que os planos do Senhor são mais altos do que os meus, que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. É verdade, o Senhor diz, os meus caminhos são mais altos do que os teus, os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Só que o Senhor está falando para quem tem caminho e para quem tem pensamento. É mais alto? É, mas cadê? Cadê o teu plano? Cadê a estratégia? A Bíblia diz: consagre tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Talvez a estratégia que você tenha não é o que o Senhor quer que você faça, mas uma vez que você tem, você pode chegar ao Senhor e apresentar, e o Senhor vai ajustar na sua palavra, conforme a sua vontade. Agora tem um plano, tem uma estratégia. Eu não vejo, meu irmão, na Bíblia inteira, o Senhor agindo sem estratégia. O Senhor sempre estabeleceu planos e estratégias. O Senhor decidiu destruir a terra, mas disse a Noé: Noé, tu farás uma arca de cipreste, divida ela em compartimentos, revista ela de piche por dentro e por fora. Ela terá 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça um vão no teto, faça uma porta lateral e tenha níveis, um superior, um médio e um inferior. O que é isso? Estratégia. Deus dando o plano completo. Meu Deus, Deus deu para Davi a estratégia completa para a construção do templo. Foi Salomão quem construiu, mas foi a Davi que Deus deu todas. 1 Crônicas capítulo 28, Deus deu todas as plantas, os projetos para que Davi construísse. Sabe o que é isso? Um Deus de estratégias, de planejamento. Tem um plano, estabeleça uma estratégia. Ah, é casar que eu quero. Senhor, eu quero casar, eu quero encontrar alguém para a minha vida toda, eu quero viver feliz com alguém. Muito bem, o Senhor vai dizer para você: é um plano meu para a sua vida. Eu desejo formar uma família. Eu sou um Deus que antes da igreja criei a família. Mas qual é o teu plano? Ah, Senhor, o meu plano é, sei lá, juntar escova de dente e onde come um, come dois. Eu acredito que a gente se junta e depois a gente vê o que vai dar. É esse o teu plano, filho? É, esse é o meu plano. Tá, mas assim, o meu plano é diferente. Provérbios 24 vai dizer: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Então o Senhor quer que você cresça, o Senhor quer que você forme família, mas o Senhor tem uma estratégia para que a tua família seja uma família abençoada, para que você forme uma família segundo o coração de Deus, e vai dar certo. Deus tem estratégias, meu irmão.
Deus tem planejamento. Quando nós olhamos para Paulo, quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz que Jesus sempre caminhava com estratégia. Os seus irmãos chegaram em João 7 para ele e disseram para ele: olha, você quer se tornar público? Não haja em segredo, é necessário que você vá para Jerusalém e faça o que você tem que fazer. Jesus olhou para eles e falou: vocês acham que esse é o tempo certo, mas esse não é o tempo certo. Eu tenho uma estratégia. Jesus percorreu toda Jerusalém, toda Israel, toda Samaria, todo o território de Israel. Mas diz a Bíblia que em algumas ocasiões, sabendo que alguns queriam lhe matar, ele deliberadamente passava longe, saía fora, ou seja, estratégias. Davi, que foi enfrentar Golias, antes de enfrentar Golias, montou uma estratégia. Foi no riacho. O que eu tenho? Uma funda. Ai, lascou-se. O cara é o que é. Só a ponta da lança do miserável tinha 70 quilos. Foi na beira do lago, escolheu 5 pedras lisas. O que é isso? É estratégia? Ah, Deus está comigo, Deus está comigo, eu vou pegar, eu vou derrubar, não, me dá uma pedra só, errei, e agora? Não, ele tinha uma estratégia. Se a primeira não der certo, ele tinha a segunda. Ele acertou de primeira, mas ele tinha mais 4. É estratégia, meu irmão. Faça um plano, faça um planejamento. Jesus ensinou: quando você for construir uma torre, assente-se e verifique se você tem condições de terminá-la. Faça um planejamento, porque se você não tiver condições de terminá-la, as pessoas vão rir de você. Planejamento não é para engavetar, é para planejar. Apresente os seus pedidos a Deus, consagre os seus planos ao Senhor, leve diante do Senhor. O que está correto vai dar certo, o que não está correto, o Senhor vai te ajustar pela sua palavra, mas você será bem sucedido em tudo que você se propor a fazer, porque existe uma bênção sobre a sua vida, que é as tuas mãos aonde tocarem, abençoado será, os teus pés aonde pisarem, o Senhor vai te dar aquela terra por herança. Existe uma palavra: cresçam, multipliquem-se, sejam férteis. Agora tudo tem estratégia. Existe um tempo para semear, existe um tempo para colher, existe uma forma de arar a terra para que a semente produza na terra. São planejamentos. Jesus falou: e qual o rei que, saindo à guerra com 10.000 homens, não se assenta e verifica se ele é capaz de vencer o outro que vem contra ele com 20.000? Se ele não for capaz, o que é isso? O que o rei era numa guerra? Estrategista. O rei é aquele que faz a estratégia. O Senhor já tem uma estratégia para a sua vida dar certo. O Senhor já tem. Chega diante do Senhor, mas chega com alguma coisa na mão. Chega pensando em alguma coisa. Chega com algum plano. Chega dizendo: Senhor, eu estou a fim disso, mas o que tu queres? Jesus estava com o plano de sair fora da cruz no último momento. Senhor, se possível, afasta de mim. Mas contudo não seja feito como eu quero, seja feita a tua vontade, seja feita como tu queres. Passou aquela angústia, chegou a pensar, mas se sujeitou à estratégia do Senhor. E nós falamos aqui no início: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque ele seguiu certinho a estratégia. Aí interessante que Filipenses, quando termina isso, Paulo diz lá no verso 5: seja a atitude de vocês a mesma, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que seria igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se, tornando-se servo, encontrando-se em forma humana, sendo semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O que era isso? O
plano de Deus, a estratégia de Deus para a salvação da sua vida, da minha vida, da nossa família, todos os nossos serão salvos, porque diz a palavra: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. E isso só foi possível porque Deus tinha um plano para a humanidade, Deus tinha uma estratégia para a humanidade, como Ele tem uma estratégia e um plano para a sua vida também. Tem uma estratégia. Planeje. O que diz a Bíblia? Escreva a visão, para que aquele que passe correndo possa contemplá-la. Tenha um planejamento. É o Senhor que vai acabar te dando, mas o Senhor quer que você sente e pense, que você sente e escreva. Essa visão que tem aqui no nosso muralzão aí, isso é uma coisa que eu carregava dentro de mim desde o dia que o Senhor chamou, mas eu não conseguia colocar para fora, eu não conseguia, eu tentava, eu sabia o que era para fazer, mas eu não conseguia tornar simples e claro para toda a igreja. Era uma estratégia que estava dentro, até um dia que eu sentei e disse: Senhor, me dá, eu preciso escrever, eu sei que o Senhor vai me dar, me ajuda, Senhor, eu tenho que escrever. E aí, não saía. Naquela noite, naquele dia, acho que foi em setembro, tem ali a data, eu não sei qual é o dia de setembro, mas está ali a data. De repente, 3 horas da manhã, o Senhor me acordou e disse: agora escreva. Sentei e foi saindo. E a declaração da visão está ali: nós vamos chegar nesse lugar, porque esse lugar é uma estratégia do Senhor, é o plano de Deus para essa igreja. É o plano de Deus para a nossa vida, e essa igreja não significa para o pastor, é para nós. Nós estamos nesse lugar, porque eu entendo, meu irmão, que o Senhor une propósitos. O teu propósito está ligado com o meu propósito tem a ver com o seu. O Senhor não ajunta pessoas aleatoriamente, o Senhor une propósitos. É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor estabelece. Tem um planejamento, tem uma estratégia. Número 2, para você estabelecer recursos. Neemias, quando o Senhor deu a estratégia de ir reconstruir, ele foi buscar no rei recursos. Talvez seja orando, talvez seja batendo numa porta, mas os recursos são importantes. Talvez seja estabelecendo prioridades. Hoje, quando o Senhor me deu essa palavra, me fez lembrar da minha vida antes de casar. Eu sempre gostei de moto, sempre gostei de carro, gostava. Antes de casar tinha 2 carros, eu tinha um carro antigo, um Fusca, que era o meu xodó, e tinha o meu carro de uso. E quando nós casamos, nós precisávamos colocar as pedras da pia, do banheiro, de tudo, e não tinha o recurso para aquilo. Até que um dia eu estava andando, falando com o Senhor disse: o Fusca? Ah, Senhor, mas vendeu o Fusca? É, porque mudou a prioridade. Quando muda a prioridade, meu irmão, quando muda o propósito, mudam as prioridades. Tem gente que quer ver o propósito do Senhor, mas a prioridade ainda é aquela cabeça antiga. Quer construir uma família, mas a prioridade ainda são os amigos, ainda é aquela vida que não dá satisfação a ninguém. Não, meu irmão, quando muda o propósito, mudam as prioridades. Eu vendi o Fuquinha, perdi aquela alegria de andar no sábado de manhã, mas de lá para cá, todos os dias a gente usa as pias. Graças a ele. Lavo uma louça e lembro dele. Escovo um dente e lembro dele. Quando muda o propósito, mudam as prioridades. E talvez você esteja orando para que o Senhor queira te dar recursos para você realizar o propósito, e o Senhor está dizendo: aquela fonte, aquele bem, aquilo que você tem lá, já não te serve mais, não é mais tua prioridade. Vende aquilo e você vai conseguir fazer o que você precisa fazer daqui para frente. Jesus falou isso para os apóstolos, quando ele estava sendo preso para ir para a cruz. Ele disse: quando eu enviei vocês sem saco,
de viagem, sem sandália extra, sem nada extra, faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Mas ele disse: agora, se você tem saco, leve. Se você tem sandália, leve. E se você não tem espada, venda a tua capa e compra uma espada. Porque o propósito mudou e a prioridade mudou agora também. Vocês precisam de espada, antes vocês precisavam de capa, agora é de espada, então vende a capa e compra uma espada. Talvez seja isso. Talvez alguma coisa que você possa, mas você vai precisar levantar recursos para realizar. E talvez eles já estejam com você. Só para pensar. Terceiro, para estabelecer, tenha aliados. Porque nada que o Senhor vai fazer na sua vida trata-se só de você. Todo o propósito de Deus na vida da sua igreja, na vida dos seus, tem a ver com alguém. Davi, quando era para se tornar rei, Deus levou lá para a caverna de Adulão 400 homens, aliados do propósito. Moisés, quando o Senhor escolheu para ser o libertador, levou Arão, Ur, Miriam, Josué, Caleb, aliados, todos no mesmo propósito. Jesus podia fazer tudo sozinho, mas nem ele fez sozinho, ele escolheu 12 aliados do propósito de Deus, para exercer, para estabelecer. Meu irmão, a Bíblia diz que o avarento não herdará o reino de Deus. Avarento é o egoísta, avarento é aquele que só pensa nele, avarento é aquele que tudo é para ele, nada tem a ver com os outros. E tem muita gente querendo viver o propósito de Deus, mas ele só pensa nele, ela só pensa nela. O mundo gira em torno do umbigo. Fica difícil de viver o propósito, fica difícil de estabelecer o propósito, porque para se estabelecer o propósito do Senhor na nossa vida, nós precisaremos de aliados. E como é que eu sei, como é que eu identifico os aliados? Falando. Quando você falar do que o Senhor tem colocado no teu coração, quando você começar a declarar, o mundo diz: ah, não conta, guarda, porque tem olho grande, tem agoureiro. Meu irmão, a Bíblia diz que olho grande sem motivo justo não pega, maldição sem motivo justo não pega. Não pega maldição em filho de Deus, não pega olho gordo em filho de Deus. Obviamente que você tem que ter responsabilidade, obviamente que quando você encontrar o seu propósito, você vai encontrar um adversário. As pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Elas vão te amar porque você sabe quem você é, e tem gente que vai te odiar porque você sabe quem você é. Vão te amar porque você tem sonhos, vão querer se aliar aos teus projetos, vão te odiar, vão te invejar, também porque você tem sonho, também porque você tem projetos. Agora, a única maneira de você encontrar aliados é falando dos projetos do Senhor. Quando o Senhor me chamou, meu irmão, e eu comecei a falar sobre o que o Senhor tinha para a minha vida, eu arrumei um monte de inimigos. Mas eu estou aqui diante de muitos aliados. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Aquilo que você crê, você vai viver se você falar. Aquilo que você crê, você vai viver se você declarar. Crie, por isso falei. Aí Paulo vai aos Romanos e disse: como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Fala, declara. Talvez uma meia dúzia vai começar a rir de você, vai debochar de você, mas vai chegar alguém que vai dizer para você: cara, eu penso a mesma coisa, eu sonho com isso também, vamos nos juntar, vamos fazer, vai dar certo. Isso é vida com propósito. Aqui dentro da igreja tem muita gente, meu irmão, que pensa o que você pensa, que quer o que você quer. Fale, declare, apresente ao Senhor, busque aliados, não ande sozinho. A Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria.
Eu já falei aqui outras vezes, vale a pena repetir. As maiores corporações da terra são resultado de fusão. São pessoas que já eram grandes e decidiram se juntar para se tornar maiores. Pessoas que não começaram sozinhos. Pessoas que tiveram ideia e buscaram aliados. Outro dia eu estava vendo um filme do Steve Jobs, que conta a história da Apple. Ele teve a ideia brilhante. Teve uma ideia maluca. Mas ele sentou com um programador e contou a ideia. O programador olhou, cara, mas vamos tentar. Ele e o cara criaram. E eles foram contando, e os aliados foram vindo. Depois ele contou a sua ideia para um dono de uma lojinha que vendia componentes eletrônicos. E aí a gente vê as coisas, acha que começou grande, não começou grande. Nada começa grande, quem nasce grande é monstro. As coisas começam com aliança. As coisas começam com pessoas que têm aliança, que se tornam aliados para um propósito, para algo. E aí o cara resolveu vender o computadorzinho, o chifrinho que eles fizeram, mas vendeu tudo. E dali eles foram crescendo e se tornaram o que se tornaram, sempre buscando aliados. Meu Deus. Aí vem Jesus e fala: os filhos das trevas são mais prudentes nos tratos uns com os outros do que os filhos da luz, porque os filhos das trevas se unem para fazer as coisas, e os filhos da luz vivem separados. Conta um testemunho, amém, miserável, por que não foi comigo? A Bíblia diz: alegrem-se com os que se alegram, torçam, orem pela paz de todos, busquem o crescimento de todos. Meu irmão, a igreja quando se une, as portas do inferno não prevalecem contra ela. O poder da unidade. Eu ainda falava semana passada com uma pessoa dizendo sobre isso. A igreja, às vezes o Senhor tem que promover uma perseguição para que haja essa cumplicidade. Porque quando as coisas estão tudo bem, a gente começa a brigar entre nós, começa a falar mal um do outro, começa a dizer, apontar defeito, falha. Mas aí quando um vem e bate em um de nós se juntamos todos, e aí a força aparece. Porque nós estamos todos unidos pelo mesmo propósito. Qual é o propósito? Pregar o evangelho a todas as pessoas, crendo que o Senhor Jesus a qualquer momento virá e levará um povo com Ele. Esse é o nosso propósito maior nessa terra. E qualquer pessoa nessa terra que se levantar contra isso, vai haver uma unidade da igreja, e ninguém vai poder parar a igreja. O Império Romano não destruiu a igreja. Jogavam aos leões, faziam espetáculos, mas um povo que tem propósito está aliançado, e as portas do inferno não prevalecem, ele cresce. O povo lá no Egito oprimido, quanto mais Faraó oprimia, quanto mais perseguia, mais eles se multiplicavam, porque estavam aliançados. Procure aliados, e você vai estabelecer o propósito de Deus na sua vida. Procure aliados, e as coisas vão acontecer. Procure aliados. Procure gente, meu irmão, que pensa, que está buscando, que está acreditando naquilo que você está falando. Talvez se você falar, alguém que você menos espera. Isso aconteceu comigo. E é estranho, mas é a realidade. Gente que a gente espera diz não, gente que a gente nem imagina diz vamos junto, e a coisa acontece. Procure aliados e consolide. Uma vez que você identifica, você estabelece, e depois que você estabelece, você consolidará. Eu gosto muito do que Moisés diz. Quando ele escreve o Salmo de número 90, ele termina o Salmo de número 90, é um cântico dizendo: Senhor, consolida para nós as obras da nossa mão, das nossas mãos. Consolida as obras das nossas mãos. Sabe o que consolida o propósito de Deus na sua vida? Trabalho. O trabalho. Jesus falou: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Sabe por que alguns não estão consolidando, não estão firmados? Porque ele tem estratégia, ele tem recurso, ele tem aliados, mas está só no discurso. Tem plano,
já sabe por onde precisa ir. Tem gente que acredita, mas é só discurso. E a Bíblia fala que de muito falar nasce a prosa vã dos tolos. Mas é com o trabalho que se estabelece todas as coisas. Então não é por muito falar. Se o Senhor já te deu estratégia, se o Senhor já te deu uma ideia de como começar, se o Senhor já te deu pessoas que também acreditam no que você acredita, dobra as mangas e vai para o trabalho, e o Senhor vai consolidar toda a obra da sua mão, porque é isso que é fé. Fé é responder com ação, fé é responder com atitudes, fé é botar a mão no arado. Há estratégia, há aliados, já há um meio de começar. Talvez não tenha todos os recursos, e certamente não haverá, meu irmão, mas já há uma possibilidade de começar. Dobra as mangas e vai, porque o Senhor vai consolidar o trabalho das tuas mãos. O Senhor honra e responde à fé do seu povo. Tenha fé, trabalhe naquilo que você acredita. Talvez hoje, para você trabalhar naquilo que você acredita, você não vai conseguir dedicar-se integralmente, porque para a sobrevivência ainda tem algo que você está fazendo, um serviço, um emprego que você tem, mas, meu irmão, o Senhor te deu tempo, e o tempo bem administrado, você vai conseguir começar a investir naquilo que o Senhor te chamou verdadeiramente para fazer. Talvez se acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, você vai começar a trabalhar naquilo que o Senhor te chamou para fazer, e você vai ser uma pessoa com propósito realizado nessa terra, porque o Senhor vai honrar a tua fé. Trabalho. 2, coragem. O Senhor disse isso para Josué, Moisés disse isso para Josué também, Davi disse isso para Salomão. Tem muito trabalho, seja forte e seja corajoso. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de coragem, de poder e de equilíbrio. Seja corajoso. Se abrir a porta, meu irmão, entra pela porta. Se você está vislumbrando já uma oportunidade, uma probabilidade, vai. Trabalhe duro, trabalhe com coragem, não retroceda, porque o Deus que você serve não é um Deus de retrocesso. Quando você se posicionar no trabalho, quando você se posicionar no propósito, daqui para lá, meu irmão, você vai só avançar para a glória do nome do Senhor. Vá com coragem, porque o Senhor é com você. Valente, guerreiro, guerreira, tenha força, tenha coragem. Foi o que o Senhor disse para Gideão. Valente. O Senhor está olhando para você, você que já vem tanto tempo se esforçando por tantas coisas, mas o Senhor está dizendo: usa toda essa coragem no propósito que eu tenho para a tua vida. O inimigo quer te paralisar, quer colocar em você medo, quer colocar você perturbação, quer tirar de você a capacidade de você realizar. O Senhor está dizendo: eu sou com você. O Salmo 27, Davi termina dizendo o Salmo, escrevendo: coragem. Sejam fortes e corajosos vocês que temem o Senhor. Se a tua vida está no Senhor, meu irmão, pode pisar, ainda que você molhe os calcanhares, o mar vai se abrir. Talvez quando o mar se abrir, você vai olhar e ver uma montanha, um paredão dos dois lados. Coragem, você vai chegar do outro lado com os pés enxutos. Talvez o que o Senhor está te dizendo é o seguinte: sai do barco e começa a andar sobre as águas. Coragem, você vai dar passos sobre as águas. O Senhor vai te levar aonde Ele está. O Senhor vai te levar com Ele. Aonde o Senhor te desafiar aí, meu irmão, tenha certeza, Ele já está te esperando naquele lugar. Vai com coragem, seja corajoso, seja corajosa. Não pipoca na hora H. Eu vou trabalhar, estou fazendo. Chega na hora do desafio, meu irmão, meu justo viverá pela fé. Fé é desafiadora. Fé é firme fundamento daquilo que não se vê, mas tem certeza que existe. Vai ser necessário coragem. Mas você já chegou até aqui.
Você já está longe demais para voltar atrás. Você já sabe o que o Senhor te chamou para fazer. Você já está estabelecendo o que o Senhor te chamou para fazer. Você já está trabalhando no que o Senhor te chamou para fazer. E agora o Senhor está te chamando, dá mais um passo de fé, acredite. As pessoas, meu irmão, que fizeram a diferença na terra, foram pessoas que empreenderam, pessoas que em tempo de crise acreditaram, e avançaram, e cresceram. Você vai crescer, porque aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Tenha coragem. E por último, para consolidar, proteção. Tudo que eu estou falando para você, meu irmão, o Senhor me deu tomando banho. Proteção. Quer consolidar? Proteja. Aquilo que o Senhor já te deu, meu irmão, não se conforme em perder. Aquilo que o Senhor já colocou nas tuas mãos, não se conforme, a não ser que o Senhor tire, mas não se conforme. Não trate com desprezo. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É uma revelação, é um talento, é uma habilidade, já tem tudo, já sabe fazer, já sabe como ir, já viveu situações, mas infelizmente não está mais tratando aquilo, protegendo. Proteja a unção que o Senhor te deu, proteja o coração que o Senhor te deu. Sobre todas as coisas guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Proteção. Protege a família que o Senhor te deu, projeto de Deus para a sua vida, para você vencer, para você chegar lá, para você alcançar. Proteja a mulher que o Senhor te deu, proteja os filhos que o Senhor te deu. Hoje eu recebi uma frase da minha mãe muito interessante. Ela escreveu para mim no WhatsApp assim: do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e do lado do fracassado tem 2, 3, 4. Deus te deu uma, protege, vai com ela até o final. Quando você não tinha nada, ela estava ali. Quando você ganhar tudo, ela também estará lá para celebrar e aproveitar de tudo. Proteja. Proteja. O Senhor me fez lembrar daqui. Tudo isso aqui foi Deus que deu. Tudo isso aqui é fé. Tudo isso aqui foi sem recursos. Tudo, passos de fé. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor está consolidando, o Senhor está nos mandando trabalhar, a gente está fazendo tudo que o Senhor está mandando, mas o Senhor também diz: vai com coragem. A gente também vai, mas o Senhor diz: proteja. Tudo foi Deus que deu, mas a gente não deixa assim. Tem 16 câmeras, todas as salas têm circuito interno de alarme. Pode proteger contra tudo, não há possibilidade de haver aqui qualquer tipo de contratempo? Mas o que a gente pode fazer para proteger, a gente está fazendo, e o resto cabe ao Senhor. Proteja o que o Senhor te dá. E aí, meu irmão, para finalizar, usufruir. Porque o que a palavra do Senhor nos mostra? O que a vida nos mostra? Tem muita gente que identifica, que estabelece, que consolida, mas não usufrui. Quando o Senhor dá tudo, quando o Senhor estabelece tudo, não usufrui. Por que não usufrui? Porque para usufruir de tudo que o Senhor estabeleceu na sua vida, mediante o propósito dele em você, quando você se alinha, a primeira coisa que você tem que fazer é cultuar ao Senhor. Neemias, quando estabeleceu os muros, a primeira coisa que ele fez: está consolidado, temos recursos, vamos cultuar, vamos adorar, vamos servir ao Senhor, vamos declarar honra e glória àquele que é digno de honra e glória. Moisés, quando atravessou, quando consolidou, quando saiu do Egito, quando o faraó morreu, quando eles chegaram do outro lado, o que eles fizeram? Um culto. Tem gente que Deus dá propósito, estabelece propósito, consolida propósito, dá todas as bênçãos do propósito, e ele pega todas as benesses e vai viver uma vida fora dos caminhos do Senhor. Não usufrui.
Tem gente que o diabo consegue roubar dele o usufruto. Porque quando ele consegue tudo, até aqui o Senhor me ajudou, daqui para frente, se eu quiser, eu ajudo o Senhor. Lembre-se, eu comecei a mensagem dizendo: quer viver uma vida de propósito? Te entrega hoje ao Senhor Jesus. Estabelece de uma vez por todas o teu coração, a tua mente, a tua força, o teu entendimento, a tua vida em Cristo. Mas entenda uma coisa: Jesus não é só o princípio, Jesus também é o fim. Jesus não é só o alfa, Jesus também é o ômega. Jesus não é só o primeiro, Jesus também é o último. Tudo começa nele, tudo termina nele. Se você começou com o Senhor, termina no Senhor. Se o Senhor está abençoando o trabalho das tuas mãos, se o Senhor está abençoando todo o propósito dele na sua vida, se hoje você está vivendo, quem sabe, a fase do usufruto, essa fase, meu irmão, para muitos é a fase mais fácil de cair, porque não é chegar, é se estabelecer. Não é chegar, é permanecer. O topo é o lugar mais perigoso. No topo você só permanece na mesma dependência daquele primeiro dia, quando ele te chamou e disse: foi para isso que eu te criei. Naquele dia que ele te chamou e disse: foi para isso que eu te criei, você olhou para si mesmo e disse: não pode ser. Não há como. Porque o que o Senhor faz em nós é tão grande, o que Ele tem para nós é tão poderoso, que na nossa própria força não é possível. Então Ele nos dá algo para que a gente viva na sua dependência. Só que o Senhor, Ele é um Deus que quando o filho cresce, Ele entrega nas mãos do filho a sua carta de emancipação. Quando você chega a um ponto de maturidade, de usufruir de todas as promessas que o Senhor estabeleceu mediante o propósito, Ele te dá o direito de você viver como você quiser. O recurso está ali, e muitos jogam fora. Trabalham no Senhor, se consolidam no Senhor, mas não usufruem no Senhor. Você não vai viver isso, você vai usufruir de tudo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, permanecendo fiel, permanecendo no caminho de verdade, de justiça, permanecendo na dependência total, porque por mais que você já esteja vivendo e usufruindo de promessas, você ainda não chegou no lugar que o Senhor tem para você, porque a vida cristã termina com um corpo glorificado. Nós só crescemos nessa terra, o trono é o nosso limite. Se José, quando estava na casa de Potifar, acreditasse que ali era o usufruto do máximo que ele poderia chegar, chamado para ser governador, já estava governando a casa de Potifar. Quando a mulher de José, a mulher de Potifar, deu em cima de José, ele poderia dizer: já tenho tudo de Potifar, vou ficar com a mulher de Potifar. Ficaria. Potifar provavelmente, mas ele viveria ali. E dali seria de mal a pior. Porque o que nos faz usufruir, meu irmão, é a proteção do Senhor, é a mão do Senhor. Mas ele continuou cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor, e o Senhor levou ele para um lugar que ele não imaginava. Meu irmão, talvez o Senhor colocou um pirulito na tua mão, e Ele quer te dar uma caixa de bombom assim grandona, mas no pirulito a gente já abandona. Ali a gente já deixa o Senhor para trás. Não, quer usufruir? Cultue, continue na dependência, continue temente e reverente ao Senhor. A Bíblia diz que Neemias, quando se estabeleceu o muro, eles fizeram um culto, com temor e reverência. Eles começaram o culto bem cedo, e era meio-dia, eles ainda estavam falando, e o povo estava reverente diante da palavra do Senhor, ouvindo atentamente. Isso é usufruto. Alegria. Quando o Senhor te der, meu irmão, aquilo que Ele te prometeu, e Ele vai entregar na tua mão, celebre, não tenha medo de celebrar, não tenha medo de se alegrar. O diabo faz isso, ele não pode impedir de o Senhor te dar, mas ele tira a alegria do usufruto. Tem muita gente já vivendo com
bênçãos do Senhor na mão, mas de alguma coisa aconteceu que ele perdeu a alegria de usufruir o que o Senhor já colocou nas mãos. Não perca essa alegria, a gratidão. E por último, para você usufruir, a generosidade, porque a palavra do Senhor diz: o generoso prosperará. Aquele que é generoso, meu irmão, só cresce, só avança, só vai mais longe. Tudo que o Senhor tem colocado nas mãos da sua igreja não se trata apenas de indivíduos, se trata da coletividade. O Senhor vai fazer de você um rio que flui. A palavra do Senhor sobre a sua vida é a palavra que está lá em Ezequiel, daquele rio que fluía, havia toda sorte de peixes, vida abundante, às margens havia árvores frutíferas de todo tipo. Você é esse rio. Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não é uma poça d'água, você é um rio que flui. Aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, que sirva para outros, que abençoe a vida de outros, que seja curas, que seja refúgio, que seja abrigo, que seja salvação. Deus não erra quem abençoa, meu irmão. Deus não erra, Ele não vai errar quando te abençoar. Mas o inimigo vai te tentar a fechar o teu coração. O inimigo vai fazer você, quem sabe por traições que você vai sofrer, por pessoas que não vão honrar o que você vai fazer. A Bíblia diz que não é para você julgar, é para você fazer. Continue fazendo. Se alguém te desonrar aqui, continue fazendo lá. A tua grande colheita você vai ver, mas continue sendo generoso. Essa é a maneira pela qual, meu irmão, a alegria do Senhor vem sobre você e você usufrui de tudo que o Senhor te deu. O Senhor disse: há maior alegria em dar do que receber. Seja essa pessoa, seja uma pessoa de propósito. Comece em Jesus, construa sobre esse alicerce chamado Cristo tudo que nós falamos. E termine, meu irmão, colocando sobre a sua cabeça, Jesus Cristo. Começa nele, termina nele, se alegre nele, trabalhe nele, faça nele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você vai viver uma vida de plenitude de propósito. Foi para isso que o Senhor te chamou. Nós não seremos uma igreja que virá culto após culto sem saber qual é a razão da sua existência nessa terra. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Essa cidade será impactada pela glória do nome do Senhor. Haverá um grande avivamento na cidade de Itajaí. Esse avivamento vai tocar o estado, vai tocar nações. Esse avivamento vai chegar a povos, línguas e nações. E tudo isso porque o Senhor levantou um povo que sabe para que veio, que vive no propósito do Senhor. O Senhor hoje está te dando um presente, meu irmão. Viva por isso e você vai viver grandes coisas para a glória do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé.